Um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, nem você, nem eu podemos cair nessa armadilha sutil que muitos pastores, bispos e apóstolos falam por aí deliberadamente, com o objetivo de nos induzir ao erro da heresia, para que assim possamos afirmar que isso é verdade, porque eles manipulam a nossa mente a esse ponto, para que tanto você como eu possamos dar razão àquilo que ele fala, como se fosse verdade objetiva, coisa que não é, é mentira, é engano. É uma sofisma, um raciocínio falaz. É uma mentira mesmo, para enganar e engordar as pessoas. E eles não querem que isso aconteça. Ou seja, ou melhor, eles querem que isso aconteça, porque o objetivo deles é esse. Aliás, não é apenas o objetivo deles, mas é o objetivo do diabo, que a igreja caia em heresias, acredite em heresias, e esteja confundida por heresias, subvertida por heresias, estragada pelas heresias, que afastam as pessoas da verdade, desviam elas da verdade. Porque é preciso entender o contexto de um texto isolado. Você não pode se firmar num texto isolado como se ele fosse uma verdade absoluta. É um erro de ignorância brutal para você e para mim cairmos nesse engano. Não podemos cair facilmente nisso. Não, porque as escrituras existem para você e eu lermos ela toda. Sim, isso tem que acontecer, para que possamos estar por dentro de tudo, versados nesse conhecimento, para que ninguém possa nos enganar com textos fora do contexto. Temos que entender o contexto inteiro, completamente. Isso é importante demais, para que assim ninguém nos engane com raciocínios falazes. Então, é preciso entender essa questão. E eu vou ler aqui um texto que é muito usado, talvez o texto mais famoso usado fora do contexto para ser pretexto para a heresia. Então esse texto está aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, onde está escrito assim, ó: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, eles pegam esse texto isolado e criam uma doutrina herética para você acreditar, para te manipular a que você traga 10% do seu salário mensalmente para eles. Então, esse é o erro. Porque você tem que ler todo o livro de Malaquias, do capítulo 1, versículo 1 até o último versículo do capítulo 4, para você se inteirar do contexto sobre o qual este livro foi escrito, ou esse texto isolado foi escrito. Não podemos cometer o erro de acreditar em textos isolados, sem ver o contexto, a época, para quem ele está falando. Então, isso tudo tem que ser levado em conta para você não ser enganado por um texto fora do contexto, que é pretexto para heresia, sim. Então, eu vou ler aqui um outro texto agora, que está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Por que eu vou ler esse texto? Porque com certeza você já ouviu alguém falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas onde está escrito isso nas Escrituras? Onde está escrito isso? Não está. Então, nem nas Escrituras isso está. E da onde que eles tiram tal afirmação que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso é uma heresia que não
vem de um texto isolado das Escrituras. Vem da imaginação deles. Eles afirmam isso e isso é uma heresia. E muitas pessoas acreditam nisso hoje, infelizmente. Mas o texto que eu vou ler aqui vai provar para você quem é a palavra de Deus. Esse texto é muito claro. Está aqui, ó. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Já ajuda assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? O Senhor Jesus, a quem eles viram. Eles foram testemunhos oculares disso. Eles viram Jesus. Eles viram o verbo de Deus ali encarnado entre eles. Essa é a verdade. Então, a palavra de Deus é Jesus. E disso não há dúvida. Leia o capítulo 1 inteiro que você vai ver essa verdade aqui. Leia o Evangelho segundo João, capítulo 1, até capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, que fala sobre isso. Claramente, para que ninguém tenha dúvida. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, segundo o que está escrito, é o próprio Senhor Jesus. Essa é a verdade simples e que não pode ser complicada em tempo algum por texto fora do contexto, que é pretexto para heresia. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus está acreditando em uma heresia. Então, é preciso tomar cuidado com essas heresias aí. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então está escrito assim, ó. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, é com astúcia que eles te enganam para te apartar da verdade, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, não caia no engano dessa astúcia que engenhosamente é feita para fazer você ser um herege, acreditar em heresias. Como eles fazem deliberadamente de propósito mesmo. A intenção deles é essa. Sem dúvida alguma. Então, é preciso se acautelar desses homens. E você conhece esses homens. Hoje eles são conhecidos como pastores, bispos e apóstolos. Infelizmente, eles estão lendo um texto isolado e fazendo disso uma verdade absoluta, só que esse texto isolado, sem eles observarem o contexto, é pretexto para heresia. E muitos acreditam nisso. Dizem amém, concordam. São cúmplices, são coniventes com isso. Então, é preciso que cada pessoa agora leia as Escrituras para não cair nesse engano astuto, que eles agem com astúcia para fazer você ser enganado por um texto fora do contexto, para você ser um herege. É isso que acontece. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, fazer elas cair na real, fazer elas não serem mais enganadas por pessoas que, infelizmente, estão lendo textos isolados fora do contexto. O contexto é algo importantíssimo para o esclarecimento de você e de mim, hoje principalmente, onde o engano está acontecendo aí todos os dias. Tem pessoas que já estão enganadas, já estão sendo enganadas por isso há 30, 40 ou mais de 50 anos. E não se deram conta disso ainda, não perceberam o erro em que estão caindo, porque estão acreditando em heresias ditas por homens que leem textos fora do contexto. Então, é isso que eu queria falar, para que as pessoas
Aprendam isso. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.